A semana começou com os investidores de olho na super quarta, quando o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, devem anunciar as novas taxas de juros. No Brasil, a taxa Selic está em 11,25% ao ano e a expectativa do mercado é de que o Comitê de Política Monetária, o Copom, faça um novo corte de meio ponto percentual, levando a taxa para 10,75% ao ano. Nos Estados Unidos, por outro lado, a expectativa é de que os juros sigam entre 5,25% e 5,5% ao ano. Por aqui, a reunião começa hoje e termina amanhã, mas por que a gente acompanha de perto a Selic, hein? Como ela impacta no nosso orçamento? Para entender melhor, a gente faz conexão com a Carla Beni, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui. O Conexão, a casa é sua, não é, professora? E eu começo perguntando da importância da queda desse índice, até para a gente conseguir pagar as contas, para diminuir a inadimplência aqui no país. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Muito obrigada sempre por esse convite. É sempre uma honra. A taxa Selic, ela é muito importante porque como ela é o que a gente chama do custo do dinheiro, né? Todo mundo que precisa de empréstimo ou paga qualquer coisa parcelada depende da tal da taxa Selic. Então, quando o Banco Central sinaliza que vai reduzir a taxa Selic, ele está diminuindo o custo desses empréstimos. Então, é aí que está o ponto importante para todo mundo. Nós temos uma sinalização de que estes empréstimos vão ter um custo menor nas próximas reuniões do Banco Central. Então, se realmente tudo se confirmar como está esperado, essa redução de meio ponto percentual vai dar uma taxa de 10,75, desculpa, para essa próxima reunião agora que finaliza amanhã. E assim, sucessivamente, mantendo até o final do ano, nós teremos uma queda da taxa Selic e aí os bancos vão poder cobrar menos de quem vai precisar de empréstimo. É essa amarra da linha de raciocínio do que você estava falando. Inclusive para a pequena empresa, que a gente sabe da importância na geração de empregos aqui no Brasil, esse alívio é muito importante, não é, professora? Sim, quando você pega o relatório da inadimplência das micro e pequenas empresas, nós temos um percentual muito elevado e o primeiro item são bancos. Depois tem as contas de luz, de água e aí depois os outros financiamentos de varejo. Isso também na realidade de microempresa individual e as pequenas empresas. Então, como o custo do dinheiro no Brasil é muito elevado, porque se você descontar a inflação da taxa Selic, você vai ter uma taxa que a gente chama real de juros ainda muito elevada no Brasil. Então, esse é um custo muito alto que o empresário tem, ou um microempresário, para poder pegar dinheiro emprestado no banco, quando ele quer abrir um negócio ou colocar dinheiro para reinvestir. Então, quando você pensa nesse custo, ele é o próprio motor da inadimplência. Qualquer dificuldade que o microempresário tenha ou um empresário pequeno e ele recorre ao banco, ele tem dificuldade de pagar isso. Então, por isso que é tão importante a queda da taxa Selic. Professor, agora uma curiosidade. Aqui, em alguns anos, cobrindo esse tema, acompanhando esse sobe e desce da taxa Selic, o mercado normalmente acerta a previsão, não é verdade? Tanto é que a gente já se antecipa dessa previsão aqui em meio ponto e até agora a gente vê que tem um acerto realmente do mercado. A expectativa acaba se confirmando, né? Sim, o mercado financeiro, ele tem uma expectativa mais acertada, por exemplo, para a taxa Selic, e ele tem um acerto menor, por exemplo, no PIB. Isso é uma coisa interessante. Quando o mercado financeiro faz uma expectativa de crescimento de PIB, ele erra mais.
Os fatores são muito mais complexos, tanto que você veja no ano passado, ele fez uma projeção de que o PIB não ia crescer nem 1% no ano passado, e o PIB praticamente cresceu 3%. Então, com relação à taxa de juros, devido a um mecanismo mais precificado do Banco Central, a uma certa métrica que o Banco Central usa e a uma ancoragem de expectativa, porque você tem uma meta de inflação que você persegue, isso daí é, digamos assim, algo mais fácil, entre aspas, de você fazer ou traçar um caminho. O PIB já é um processo mais complexo. Professora, a senhora tocou numa palavrinha aí que é chata, né? A inflação. Para a gente também entender melhor, logo no primeiro ano do governo Lula, houve aquela briga ali sobre vamos reduzir taxa Selic, o Banco Central falando não, temos que conter a inflação. Não, mas a gente precisa fazer a economia girar. Não, vamos aí, cuidado com a inflação. O que a gente pode entender desse momento da nossa economia, uma vez que a previsão é de uma nova queda de mais 0,5 ponto percentual? Hoje, nós temos um outro cenário com relação à inflação. É muito interessante entender o seguinte: na economia, nós temos várias causas da inflação, né? Nós não temos uma causa inflacionária. Nós podemos ter inflação de demanda, que é muita gente querendo comprar e você não consegue abastecer o país, às vezes nem importando. Nós temos uma inflação que pode ser por custos, quando o câmbio sobe, o combustível. Nós temos inércia, que tem a ver com o passado. Nós temos expectativa. Olha quantas causas são possíveis. Então, como nós temos várias possibilidades que podem causar o processo inflacionário, e uma das coisas mais difíceis em economia é separar isso, o Banco Central ele tem uma ferramenta, basicamente, que é subir a taxa Selic para controlar o processo inflacionário. E essa é, digamos assim, esse é um remédio que não necessariamente ele tem o mesmo efeito para todas as causas. Então, muitas vezes, ele causa um efeito colateral ruim na economia. Então, essa é aquela disputa que nós vimos no ano passado, porque quando o Banco Central sobe muito a taxa Selic para combater a inflação, ele faz o quê com o setor produtivo? Ele dá uma estrangulada, justamente porque quem precisa de empréstimo fica muito difícil você conseguir esse dinheiro e aí você acaba muitas vezes até demitindo, isso pode causar o desemprego. Então, para o governo, digamos assim, é muito difícil gerir uma economia se você tem mais desemprego, mais pessoas passando necessidade. Então, esse, Kelly, foi o grande embate que a gente viu no ano passado. Sim. Esse ano, a gente já tem causas de inflação mais controladas. Então, você reparou que essa discussão já diminuiu esse ano? Deu uma acalmada. E a gente acompanha as bolsas, o mercado financeiro, o Banco Central americano, que amanhã também deve divulgar a taxa de juros, mas por lá a expectativa é de manutenção. Por que o mundo acompanha também o que acontece lá no mercado financeiro americano? Tem influência direta aqui também no Brasil, professora? Tem, porque o dólar, desde o final da Segunda Guerra Mundial, de 1945, ele é a reserva internacional do mundo. Então, o que esta moeda impacta o mundo todo. Então, quando o Banco Central sobe a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano sobe, isso impacta no mercado internacional de juros. Então, os outros países também podem olhar e falar, bom, se o Banco Central está pagando mais juros, será que eu também vou ter que subir os juros aqui no meu país? No caso nosso brasileiro, a nossa diferença de taxa já é gigantesca, né? Vamos pensar que eles estão no patamar de 5, a gente já está no patamar de 11. Então, a nossa diferença é muito grande. Mas o mundo inteiro fica olhando e vendo o que o Banco Central americano vai fazer. Porque
todos os países têm parte muito considerável das suas reservas internacionais em dólares. Nós, por exemplo, 80% das nossas reservas do Brasil estão em dólares. Professora Carla Bene, traduzindo economês, ou seja, fica fácil aprender sobre economia. Muito obrigada, viu, professora, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Um grande abraço a todos.